mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Gravamos no dia 18 de fevereiro, no início da tarde, e quando ouvir este podcast, já muita coisa pode ter acontecido na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Depois de semanas em espera, nem sequer são claras as motivações de Putin. Podemos olhar para os mais de 100 mil militares russos estacionados na fronteira com a Ucrânia de duas formas. Ou é a invasão do país dos Sudetas depois da anexação da Áustria, ou é o que de uma forma ou de outra os Estados Unidos fizeram durante décadas, sempre com uma visão extensiva do direito a garantir a sua segurança. A votação na Duma para o reconhecimento da independência de Donbass pode dar razão à ideia de que a Rússia quer alargar o seu território. Qualquer provocação de parte a parte naquela zona pode ser, ou até já ter sido, o rastilho para uma guerra. Ou a Rússia está a usar a força que lhe resta, que é militar, para exigir um lugar no sistema de segurança europeu. O desmantelamento do Pacto de Varsóvia e a reunificação da Alemanha tinha como pressuposto que a NATO nunca se expandiria para leste. Expandiu. E a questão é saber onde acaba essa expansão. Sobretudo tendo em conta a importância estratégica da Ucrânia, a sua centralidade na história russa e a existência de uma fronteira comum de 1580 km. É impossível ignorar um gigante nuclear, por mais decadente que seja. Por isso, durante a Guerra Fria, a Finlândia hibernou numa delicada neutralidade. Não são princípios que estão em causa, é bom senso. Imagine-se, aliás, o que teriam sido estes dias se a Ucrânia fosse membro da NATO. Mesmo sabendo que Putin é um criminoso, é com tudo isto que estamos a lidar, não com uma luta entre o bem e o mal. A questão é saber como conter a Rússia sem a asfixiar. A melhor forma de evitar o renascimento de uma superpotência russa, improvável quando tem um PIB menor do que a Itália ou do que o Texas, é acelerar o seu colapso final? Ganharemos alguma coisa em apertar o cerco? A alternativa a Putin numa Rússia humilhada será melhor? E como casa tudo isto com os interesses de Pequim, que acabou de assinar com Moscovo um acordo estratégico anunciando uma nova era na ordem internacional. Para falar comigo sobre tudo isto, num momento onde tudo se pode desatualizar rapidamente, tenho Maria Raquel Freire, doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, investigadora no Centro de Estudos Sociais, professora catedrática de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e especialista em Rússia e espaço pós-soviético. Muito obrigado, Raquel, por teres aceitado este meu convite. É difícil não começar pela pergunta mais óbvia de todas e, no entanto, a mais arriscada nesta altura, porque se pode desatualizar até hoje, a qualquer momento. Haverá mesmo uma invasão russa da Ucrânia? Esse cenário alguma vez esteve nos planos de Putin? Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Vladimir Putin é um líder que procura sempre ter todas as opções em aberto e, portanto, o cenário de eventualmente podermos vir a ter uma guerra, obviamente que é um cenário que está em cima da mesa e isso há planos eventualmente feitos pelo Kremlin nesse sentido, mas outro tipo de cenários intermédios são também possíveis e um cenário onde a continuação desta situação de grande instabilidade e de pressão na fronteira da Ucrânia, já com consequências muito claras na própria Ucrânia, pode eventualmente ser também do interesse de Vladimir Putin. Portanto, na minha leitura, todos os cenários estão em aberto. Até porque mas, é mais seguro, não é? Nesta altura. Sem dúvida, mas eu tenho alguma dificuldade em ver quais seriam os ganhos de médio, longo prazo para a Rússia de efetivamente avançar com uma invasão, em particular no cenário mais maximalista, que seria... Da Ucrânia toda, não é? Exatamente. Outra coisa é uma invasão do Donbass e daquela região. A superioridade militar russa não se questiona em relação à Ucrânia. Coisa diferente é a capacidade para, invadindo uma parte da Ucrânia, mesmo que não fosse a Ucrânia toda, é conseguir manter. Quando pensamos no dia seguinte uma invasão militar, não se torna mais difícil de acreditar que a guerra da Ucrânia
esteve sempre nos planos russos, ou seja, como é que o dia seguinte, como é que seria possível, porque nós imaginamos, eu vejo os planos todos, como é que a Rússia invadiria, mas depois continua, não é? E não é a mesma coisa do que foi a Crimeia, não é? Não, claramente estamos a falar de duas situações muito, muito diferentes. Aliás, até na forma como se caminhou para lá. Na Crimeia houve um efeito surpresa. No caso do Donbass, aquilo a que temos assistido desde 2014, não é? E desde a intervenção das forças russas, apesar de haver alguma negação da parte do Kremlin em relação... A negação é verdadeira, ou seja, aquelas milícias são forças russas ou são forças de russos ucranianos? Ucranianos de russos que vivem na Ucrânia, portanto são ucranianos, da minoria ucraniana. Temos ambas, ou seja, também temos presença de forças russas, sim, apesar da negação, digamos assim, há evidências de que têm estado presentes forças russas. Aliás, foi muito interessante, em dezembro passado saiu uma decisão de um tribunal russo em relação a um problema de corrupção nos abastecimentos do catering, da alimentação, enfim, a forças russas no Donbass. Portanto, houve ali um esquema de corrupção que foi julgado e saiu um acórdão do tribunal. E o acórdão esteve pendurado online durante algumas horas e depois, a dada altura, foi retirado porque, de alguma forma, acabava por ser também indicativo de que alguma coisa se passa, não é? E de que há aqui esta presença. Mas... E achas que a Rússia teria qualquer capacidade de manter ali uma... Ou seja, não é a mesma coisa ter lá tropas e ocupar um território, não é? Neste momento, de alguma forma, indiretamente, a Rússia já tem influência naquele território e está a apoiar a insurgência naquele território. Portanto, claramente não são as autoridades de Kiev que controlam a área do Donbass. Obviamente que a partir do momento em que haja ou uma invasão e um controle, ou mesmo apenas um reconhecimento da independência... Aquilo porque a Duma abriu a Duma é o Parlamento, exatamente. O Parlamento russo, abriu as portas esta semana. E o que já aconteceu na Geórgia. Portanto, houve o reconhecimento da independência da Abkházia e da Ossétia do Sul na Geórgia. Isso traz responsabilidades adicionais à Rússia em termos da própria governação do espaço. E, portanto, se houvesse um reconhecimento da independência, a Rússia passaria, eventualmente, a ter que apoiar de uma forma ainda mais material e mais evidente os movimentos que estão a governar o território do Donbass. E, portanto, parece-me complicado e tu dizias na tua apresentação, a Rússia sofre de vários constrangimentos, inclusive a nível económico, e, portanto, aqui não é só capacidade material e militar que importa. Exatamente. É? Mas importa tudo o resto, e o dia a seguir implica lidar com as questões sociais, com as questões económicas, não é? Com a própria governação e com o que seria sempre, parece-me, na minha leitura, uma Ucrânia que neste momento está mais militarizada e que iria resistir provavelmente de uma forma diferente comparativamente. Era a pergunta seguinte que eu tinha a fazer, que tinha a ver com a Crimeia em 2014. As forças paramilitares russas não encontraram qualquer resistência do exército ucraniano. Aliás, a passividade originou a criação de milícias com antigos militares soviéticos que foram esses que foram combater as forças russas. O que é que explica a passividade das forças ucranianas perante... Ou seja, é só a surpresa ou tem também a ver com as características da Crimeia que na realidade, eu se calhar vou aqui dizer, é polémico, mas a Crimeia é russa. Foi ucraniana quase por um acidente administrativo, não é? Ou seja, foi entregue pelo Khrushchev, sem na realidade isso ter qualquer realidade prática, não é? Que na realidade aquilo é russo, sempre foi russo, sempre historicamente é Rússia e tem pouquíssima ligação à Ucrânia, são 15% da população é ucraniana na Crimeia, penso que são estes os números. É por isso, pela Crimeia não ter assim uma ligação historicamente tão forte com a Ucrânia, que não houve uma resistência, ou foi só o efeito surpresa e o efeito militar?
Eu diria que tem mais a ver com o efeito surpresa e esta questão militar do que propriamente a questão histórica. Ou seja, a partir do momento em que a Crimeia é considerada parte da República Socialista Soviética Ucraniana e quando se dá a independência da Ucrânia, a Crimeia é parte integrante do território ucraniano, eu vejo sempre... Se calhar o erro foi aí, não é? Se calhar nessa altura devia-se ter reposto a situação dos anos 60 e a histórica, não é? Mas não se repôs. Sim. E, portanto, apesar de facto, na Crimeia habitarem, portanto, ser maioritariamente habitada por uma população russófona, na realidade era território e fazia parte do território ucraniano. E, portanto, eu olho sempre e leio a questão ucraniana como uma questão de anexação. Portanto, houve aqui uma violação da integridade territorial ucraniana. Naturalmente o efeito surpresa, portanto aquela organização daquele referendo com os resultados que teve e a rápida ação. Aliás, no dia a seguir à anexação da Crimeia, se nós quiséssemos telefonar para um número na Crimeia, já tínhamos que marcar o indicativo internacional da Rússia, o que mostra que foi planeado de forma a tornar o mais irreversível possível aquela situação. A Rússia sabia que o Ocidente não iria tomar nenhuma ação de grande escala em relação àquela questão. Isso ficou muito evidente. 2 a 3 dias depois, a maior parte dos líderes ocidentais já não falavam da questão da Crimeia, porque... A Crimeia tinha importância especial para a Rússia por razões também táticas, não apenas históricas, por razões geoestratégicas. É de facto que Donbass não tem, ou seja, que não são comparáveis, imagino eu. Não são comparáveis, embora todo o território ucraniano acabe por ocupar uma posição geoestratégica importante no coração ali entre a Europa e a Ásia, enfim, se quisermos ler assim numa forma mais lata, e em relação aos acessos aos mares, que para a Rússia é muito importante, não é? Historicamente o acesso aos mares quentes e, portanto, a questão do acesso ao Mar Negro, eventualmente mais facilidade de acesso ao Mediterrâneo, faz parte também da estratégia mais global da Rússia. Fora depois toda a dimensão mais discursiva, mais identitária de que o berço da nação russa, não é? Kievan Rus, e portanto a forma como a Ucrânia é tão importante no imaginário russo, não é? Em termos históricos, identitários. Não é um bocadinho inevitável isto tudo? Ou seja, os impérios deixam sempre os seus despojos e nós sabemos sempre que depois há uma fase de reacerto, ou seja, depois da queda dos impérios há uma fase de reacerto, que às vezes acontecem de formas trágicas, outras de formas menos trágicas, não é? Não era um pouco inevitável que depois do colapso do Império Russo houvesse estes reacertos, mesmo que eles violem a lei internacional? Aliás, estes reacertos violam quase sempre a lei internacional, porque ela não é feita para os reacertos, mas não era um bocadinho inevitável que isto acontecesse? Essa questão é muito interessante porque tem a ver, no fundo, com o que é o espaço pós-soviético para a Rússia. E como é que a Rússia, não é, vê... Sendo que aqui nem sequer estamos só a falar do espaço pós-soviético, estamos a falar do espaço russo, no sentido em que é as minorias russas que ficaram para trás, muitas delas resultado do stalinismo, não é? Sim, claramente das movimentações forçadas, noutros não, noutros já a população russa ali. Portanto, não é sequer só o espaço soviético, é quase até aquela parte mesmo, aquelas bordinhas que ficaram da Rússia de fora. Sim, também. Aliás, a própria Rússia define como... tem uma definição lata de cidadãos da Rússia, como todos aqueles que de alguma forma se sentem próximos da Rússia, mesmo vivendo muito para além das fronteiras da Rússia, até do próprio espaço soviético. Portanto, é interessante nessa linha. Mas a questão do espaço pós-soviético, e quando Putin a dada altura diz, não é, que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica, mostra claramente, eventualmente, essa tendência de temos que voltar a ganhar espaço e a ganhar influência neste espaço. E é interessante porque desde o colapso da União Soviética que houve uma preocupação dos líderes russos em termos de tentar criar novamente alguma unidade e reconceitualizar este espaço, com a Rússia mantendo ainda a sua influência. Quando é criada, logo ali no período em que
colapsa a União Soviética, a Comunidade de Estados Independentes é uma organização que procura de alguma forma juntar novamente, num contexto diferenciado naturalmente, mas voltar a juntar todas estas repúblicas. Aí os bálticos já não quiseram fazer parte. Porque os bálticos, na realidade, eles próprios eram uma história à parte, não é? Exatamente. São uma anexação posterior já no Estado Soviético. Exatamente. E portanto a ideia aqui seriam as outras 12 repúblicas que resultam do colapso da União Soviética, no fundo, através desta Comunidade de Estados Independentes, poderem reinventar de alguma forma novas formas de estar, mas onde a Rússia eventualmente continuasse a ser líder. Mas aquilo que os anos foram mostrando é que de facto esta Comunidade de Estados Independentes nunca conseguiu ter efetivamente esse elemento aglutinador em que realmente se tornou um polo de atração, se quisermos, para estes Estados. E o que se viu foi que de facto vários destes Estados foram seguindo caminhos diferentes e, portanto, a forma como eu olho... Alguns mantiveram-se na esfera de influência da Rússia. Exatamente. E outros tornaram-se mais independentes e mais autónomos, ou seja, quando olho para o espaço pós-soviético, vejo uma realidade muito heterogénea. E não é exatamente o que a Rússia gostaria. Portanto, a Rússia gostaria de ter uma grande influência e manter uma grande influência em todo este espaço. Na realidade, perdeu alguma da sua influência em alguns espaços. Isso pesa também a sua situação económica, ou seja, é difícil manter influência quando se perde peso económico, não é? Quando só fica o militar. Sim, também, obviamente. A Rússia tem passado por períodos bastante difíceis, portanto toda a recuperação desde o colapso da União Soviética foi complexo, como sabemos, os anos 90 foram anos algo caóticos até em termos da transição, mas a Rússia sofreu muito também recentemente com estas crises financeiras, 2008, 2010, e portanto tem vindo a recuperar. A pandemia também foi mais um duro golpe na economia russa, apesar da situação macroeconómica em termos das reservas financeiras, monetárias da Rússia neste momento serem bastante consideráveis, e com o preço do petróleo e da energia como está, isso dá-lhe aqui alguma margem de confiança, o que no contexto atual não deve ser esquecido todo. Portanto, há previsões de que, imaginemos o cenário inicial, eventualmente se avançássemos para uma guerra e houvesse um corte nos fornecimentos de energia à Europa, por exemplo. Obviamente que eu faço sempre questão de sublinhar isto, tal como a União Europeia, os países da União Europeia são muito dependentes ainda da Rússia e do gás natural russo. A Rússia também tem uma grande dependência destes mercados em termos daquilo que é o rendimento das vendas, não é? Da sua produção. Nós iremos falar nisso mais para a frente, para falar da China e do papel então, que a China pode ter. Putin teria apoio popular para uma guerra na Ucrânia? Na Rússia teria esse apoio? Essa pergunta é muitíssimo interessante. Eu diria que claramente a opinião tem vindo a alterar-se, e o meu posicionamento é: o consenso da Crimeia não mobiliza neste momento como mobilizou então, exatamente. Na altura, de facto, toda a narrativa que informou a anexação da Crimeia, a forma como foi construída, de facto trouxe a ideia da Rússia novamente uma grande potência que deixou ali uma marca muito clara. O Ocidente, enfim, acabou por ter uma resposta algo limitada, apesar das sanções que foram acordadas, mas foi sempre visto com alguma dificuldade. A política europeia de vizinhança foi duramente criticada, a NATO ficou também numa posição algo desconfortável. Enfim, Putin ganhou em várias frentes. Eu acho sempre que são ganhos de curto prazo, mas de facto ganhou, e portanto conseguiu que internamente houvesse de facto ali um grande apoio, e era como a narrativa russa colocou sempre o regresso da Península da Crimeia, historicamente, legitimamente à Federação Russa, e portanto fez parte da narrativa russa, não é? Esta ideia da legitimidade histórica. A legitimidade histórica do e a sensação que havia que, por exemplo, que se fizesse um referendo democrático na Crimeia, provavelmente as próprias pessoas que vivem na Crimeia quereriam. E isso no Ocidente, apesar de tudo, toca um bocadinho para pessoas que são... Sim, não, claramente. O achar que aquela população quer... O certo é que o referendo aconteceu. Sim. E... mas eu estava a dizer que se fosse um referendo sim, um país claro, totalmente democrático, livre, etc., provavelmente o resultado não seria
assim diferente. Tão diferente. Agora, a situação no Donbass e o que se está a passar atualmente tem outros contornos e é diferente. Portanto, as últimas sondagens que estive a verificar do Levada Center em Moscovo continuam a apontar que de facto a questão da NATO é uma questão essencial e portanto o Ocidente tem aqui uma grande culpa na instabilidade que estamos a viver. Portanto, os russos têm essa percepção, mas que não são favoráveis a uma guerra. Há outras questões internas, como a questão económica. Até porque há um sentimento em relação à Ucrânia, do que eu percebi, também vi uns números num artigo da Foreign Affairs, que os russos não veem, ao contrário do poder russo que vê a Ucrânia como uma parte, a gente vai falar sobre isso, uma parte da Rússia, não é esse o sentimento dos russos, ou seja, pelo menos é bastante dividido. Sim. Muitos russos veem como absolutamente natural a independência da Ucrânia, um país irmão, etc. Ou seja, já passaram para a fase seguinte. Sim, exatamente, e por isso eu tenho algumas dúvidas em relação ao apoio interno e à mobilização interna neste caso, comparativamente com e isso há pesado um bocadinho porque há eleições daqui a 2 anos, não é? Eleições presidenciais. A Rússia considera, agora vamos entrar num assunto em que do que eu percebo temos aqui algumas divergências, mas não faz mal, não é? É que tudo aqui. A Rússia considera a presença da NATO nas fronteiras do país um ato de agressão. A Ucrânia acha que é a forma de se defender das ambições expansionistas de Putin e aproximou-se dos países da União Europeia. Não custa imaginar como reagiriam os Estados Unidos se o México fizesse parte de uma organização militar internacional hostil. Basta recordar, aliás, a crise dos mísseis de Cuba em 1962. A posição da Rússia pode ser considerada legítima ou não? Eu sei que tem uma opinião diferente, já falaram sobre isso tanto no programa. Mas eu considero que a posição da Rússia pode ser legítima à luz da forma como a Rússia lê toda a situação. Portanto, se me permites voltar um bocadinho atrás, sim. Em termos da forma como contar a história de como é que eu vejo esta questão da nova arquitetura de segurança europeia, no fundo, como é que nós chegamos àquilo que temos hoje. E na realidade o que acontece, dá-se o colapso da União Soviética, como há pouco dizias, o colapso do Pacto de Varsóvia, e a NATO, que era a relação militar na altura da Guerra Fria, supostamente deveria ter colapsado, porque a raison d'être, não é, desaparece com o fim da União Soviética. Mas há a decisão entre os membros da NATO de reinventar a organização, de lhe dar um novo propósito, de manter a NATO como central à defesa europeia, com envolvimento dos Estados Unidos, e portanto manter a NATO como uma aliança militar preferencial para assegurar a segurança europeia. E aquilo a que nós vamos assistindo ao longo no final dos anos 90 e ao longo dos anos 2000 é efetivamente a política de alargamento da NATO, bem como uma política de alargamento da União Europeia. E o que é que isto significa em termos muito concretos? Significa que a fronteira externa destas organizações se vai movendo em direção ao território da Rússia. E, portanto, a leitura que a Rússia faz é: nós temos uma arquitetura de segurança europeia que se vai consolidando desde o final da Guerra Fria, em que temos uma NATO que não só se consolida como alarga e inclui, não é? Aproxima-se das suas fronteiras. É uma aliança militar que a Rússia diz em todos os seus conceitos de política externa, nos documentos fundamentais de segurança, nas doutrinas militares, a principal ameaça externa à Rússia é o alargamento da NATO. E que na realidade é uma organização que lhes é hostil, não é? Isso não, declaradamente hostil, não é? Portanto, não... E portanto, a Rússia... Não é paranoia. Não é paranoia, na realidade é a leitura que a Rússia faz de uma ordem onde se sente excluída. Portanto, basicamente o que a Rússia nos diz é: todos estes desenvolvimentos se dão e nós não temos uma participação ativa naquilo que são as principais decisões da segurança europeia. Apesar de, no quadro da NATO, se terem criado mecanismos como o Conselho NATO-Rússia, onde a Rússia participava ou participa das reuniões para criar um ambiente de maior transparência, enfim, a ideia é que não haja a percepção. Portanto, a ideia seria que a percepção da Rússia não fosse da Aliança Atlântica enquanto um inimigo direto,
mas na realidade este tipo de mecanismos nunca conseguiu criar a confiança que seria necessária, não é, para dissuadir, digamos assim, os receios e este discurso da ameaça. E portanto isto está muito presente na narrativa russa desde cedo, portanto a questão do alargamento da NATO. Aliás, é muito interessante. Em algumas ações de diplomacia pública da Rússia, a dada altura fui a Moscou a convite do Ministério da Defesa russo e nestas ações de diplomacia pública eles apresentam mapas e explicam a sua percepção em relação ao contexto de segurança. E há um mapa que é muito comum ser apresentado neste tipo de contextos, em que nós vemos basicamente o território da Rússia e todas as presenças militares da NATO em diferentes formatos, bases militares, a presença de equipamento, tropas de forças, enfim. E portanto, basicamente, quando olhamos para esse mapa, vemos a Rússia rodeada cercada, sim, de alguma forma. E portanto, este mapa é muito interessante na forma como materializa aquele discurso da política do cerco, que é antigo e que tem sido retomado e, portanto, no fundo, a Rússia sentir-se efetivamente ameaçada por uma aliança militar que considera hostil e continuar a sublinhar que duas coisas importantes. Por um lado, a segurança internacional deve ser decidida no contexto das Nações Unidas, no contexto do Conselho de Segurança, onde a Rússia tem um assento permanente. Portanto, essa é uma questão importante. Por outro lado, a Rússia vai mostrando claramente através das propostas que vai fazendo de alternativas àquilo que poderia ser a segurança europeia. Ou seja, quando em 2009 o então presidente Medvedev avança com uma proposta de um tratado de segurança europeia, basicamente o que ele nos estava a dizer é: temos que encontrar aqui um mecanismo onde excluímos os mais liberais, não é? Sim. Portanto, mas na altura era presidente russo, sim, portanto, sim. aquele ato ali de 4 anos. E basicamente esta proposta de um novo tratado de segurança europeia que ele avança visava exatamente reduzir a relevância da NATO em termos daquilo que poderia oferecer à segurança europeia. Ou mais recentemente também, quando Karaganov, em 2015, no contexto da OSCE, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, avança com a proposta de uma grande União Euroasiática, onde a segurança europeia fosse desde, se quisermos, Portugal aqui no extremo ocidental até à China. Pode-se dizer que a Rússia abriu algumas portas para ser integrada e não houve grande abertura para que isso acontecesse. É exatamente isso que eu estou a tentar dizer, ou seja, pelo caminho, apesar da Rússia se afirmar como revisionista e descontente e excluída, foi apresentando propostas no sentido de eventualmente o Ocidente poder considerar aqui outros caminhos em termos de forma da sua integração. Nunca foi aproveitado, porque há uma convicção de que se consegue aplacar a Rússia e ponto final. As propostas, na forma como elas foram desenhadas, não seriam de alguma facilmente aceites pelo Ocidente, no sentido em que excluíam os Estados Unidos, por exemplo, e a própria Europa ainda está muito dependente desta relação transatlântica, portanto ainda não foi capaz, está no caminho de... A gente já vai aí, porque eu acho que há uma parte da tensão nesta guerra que tem, do meu ponto de vista, que tem a ver com os Estados Unidos terem a percepção que a Europa conta cada vez menos com eles, mas isso já é lá. Sim, também. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Em que medida é que esta esfera de influência regional da Rússia, que a Rússia reclama para si, é o que resta, agora estou a falar de uma parte mais psicológica, por assim dizer, à Rússia na sua imagem imperial? Ou seja, que importância este lado psicológico e discurso político e que importância é que isso tem na Rússia, essa ideia que dos russos sentirem que ainda têm influência na antiga União Soviética? Tem imensa importância, na realidade, porque para a Rússia a ideia, esta questão de procura de estatuto e de reconhecimento do seu estatuto enquanto grande potência é uma ideia fundamental em termos da sua afirmação internacional. E a Rússia começou a
perder alguma influência neste espaço, como conversávamos há pouco, e sentir de alguma forma o sangramento neste espaço é duro, é um golpe rude, duro para a Rússia. E, portanto, a Rússia tem procurado exatamente através de tentar recuperar alguma desta influência perdida neste espaço, retomar novamente este estatuto da grande potência. Isto tem sido sempre um objetivo, parece muito claro, claríssimo desde que Vladimir Putin assume os destinos da Rússia. Portanto, esta ideia de que a Rússia tem que novamente ser reconhecida, devolver a grandeza à Rússia, claramente. E este espaço é fundamental. Aliás, em todos os documentos fundamentais russos, o espaço pós-soviético é descrito como área vital. E, portanto, mostra claramente como está ali na zona de influência principal do O Parlamento ucraniano aprovou, em 2019, uma emenda constitucional para garantir o objetivo do país à adesão da NATO. Fazia parte da Constituição, portanto, fazia parte de um... Não é muito habitual os países porem na Constituição a sua vontade de aderir a qualquer coisa. Não conheço muitos casos, não é? E isto foi há 3 anos. Porquê é que Putin demorou quase 3 anos para uma demonstração de força militar? O que é que mudou? Porquê é que foi agora? Há várias... Podemos aqui identificar várias razões do porquê agora. Portanto, 2014 aconteceu e nessa altura tivemos a anexação da Crimeia e a guerra no Donbass, que se manteve. E, portanto, a situação de instabilidade no leste da Ucrânia foi, de alguma forma, importante para a Rússia em termos de manter a própria União Europeia, a própria Europa Ocidental, se quisermos, um pouco mais em estado de alerta. E, portanto, há sempre um sentimento de instabilidade pelo facto daquela região se manter instável. Porque agora este aumentar da tensão não é a primeira vez, portanto temos estado em guerra desde 2014, houve momentos de violência, portanto momentos de maior tensão, menor tensão. O ano passado houve de facto, aliás, até momentos de escalada também de tensão. No verão até houve também uma conversa entre Putin e Biden e, portanto, no sentido de procurar uma diminuição desta mesma tensão. Conseguiu-se de alguma forma e agora volta novamente a aumentar a tensão. Há um contexto internacional que é lido como favorável a Moscovo, no sentido em que nos Estados Unidos o presidente Biden tem tido alguma contestação. Níveis de popularidade baixo. Exatamente, as eleições, não é? As midterm estão a aproximar-se e, portanto, tem uma situação interna não muito facilitada e, claramente sabemos, para os Estados Unidos o grande rival é a China e não necessariamente a Rússia. Portanto, a China é o grande rival, a Rússia é uma ameaça, mas olhando para este triângulo, digamos assim, a China claramente está a outro nível. E depois, quando pensamos no próprio contexto da União Europeia, com eleições em França, com alteração no poder na Alemanha, não é? Portanto, Olaf Scholz ainda mais impreparada, até porque Merkel estava muitíssimo preparada, porque ela vem, ao contrário de muitos líderes, de todos os outros líderes alemães, ela vem da esfera de influência da União Soviética e, portanto, conhece bem, além de falar russo. Conhece bem, e conseguia comunicar muito bem com Vladimir Putin e, portanto, havia ali um canal importante e, portanto, e depois com todo o contexto social e económico na própria Europa, não é? O contexto da pandemia, enfim, tem havido muitas manifestações, há bastante descontentamento. Moscou sentiu que o Ocidente estava fragilizado. Exatamente. E na minha leitura isso também fez parte da conta. Obviamente que há sempre a narrativa oficial e as linhas vermelhas que são ultrapassadas, não é? E, portanto, a ideia de que esta continuidade discursiva em termos do alargamento da NATO e do alargamento da NATO para incluir eventualmente a Ucrânia e a Geórgia, obviamente que isso depois também contribui mais diretamente. Mas repare-se que aqui, não é, nós estamos a falar de exigências mais alargadas, portanto toda esta situação
não é só sobre a Ucrânia. Claro. Não é? Portanto, por isso é que eu acho, aliás, faz pouco sentido discutir este assunto como se estivéssemos a assistir uma coisa completamente nova e iminente, etc. Isto, não havendo guerra, e eu sou dos que arrisca a dizer aqui a ser desmentido, mas já há quem tenha arriscado mais, que eu acho que não vai haver uma invasão, mas é mero achismo, não é? Eu estou nessa linha também, nesse achismo. Mas é um achismo, e aliás quem me faz mais achar, até já lá vamos falar disso, é a histeria ocidental, é o que me faz achar que não vai haver invasão, senão não estavam tão histéricos, ou pelo menos a expor tanto a histeria. Mesmo assim, não havendo invasão da Ucrânia, nós temos um problema, há aqui um problema em cima da mesa. Qual é a importância exata da Ucrânia para a Rússia do ponto de vista estratégico? Não me refiro agora apenas do ponto de vista histórico e a evidência de uma enorme fronteira comum, mas qual é a importância estratégica da Ucrânia para a Rússia? Assim, posto de forma muito simples, a Rússia sempre quis ter uma área tampão entre o seu território e o território NATO, na medida em que considera esta uma aliança militar hostil, e então a Ucrânia acaba por ser aqui, além de ter outro tipo de importância que já falamos aqui, não é? Histórica, identitária, etc., mas em termos geoestratégicos ocupa aqui um espaço muito importante entre, se quisermos, as forças ocidentais e as forças militares da NATO, não é? E a própria Rússia. E, portanto, a ideia de haver uma fragilização da Ucrânia que possa, de alguma forma, ser favorável à própria Rússia, alimenta este jogo, não é? De manter aqui uma área tampão, digamos assim, entre estes dois gigantes. Se é que podemos colocar nestes termos. Nós já falámos um bocadinho. A alternativa à solução para a Ucrânia podia ser aquela que aconteceu na Finlândia, que se manteve neutral durante toda a Guerra Fria. Na realidade, ainda hoje faz parte da União Europeia e não entrou para a NATO, e eu acho que não é por acaso, mas sobretudo manteve-se neutral, mais do que não fazer parte da NATO, durante toda a Guerra Fria. Ou seja, pode haver por parte do Ocidente a compreensão de que temos que encontrar aqui uma solução, porque a discussão, pelo menos para mim, não é exclusivamente legitimidade legal. Evidentemente que a Ucrânia tem direito a entrar em qualquer organização militar. Também qualquer organização militar tem direito a considerar que isso não é bom para a Europa e não a aceitar enquanto tal. E deixar claro que não está interessado a chegar às fronteiras com a Rússia. Se a solução da Finlândia, apesar de tudo, não é um bom modelo, com todas as fragilidades que teve, um bom modelo para a Ucrânia. Há vários analistas que têm colocado esse cenário em cima da mesa, ou seja, a finlandização, no fundo, agora num cenário não correu mal diferente. E portanto que seria, no fundo, a Ucrânia assumir uma postura de neutralidade. Aliás, em 90, 91, quando a Ucrânia se torna neutra, avança-se com essa nota de que eventualmente o estatuto de neutralidade seria o estatuto certo. No contexto atual, torna-se um pouco difícil em termos daquilo que tem sido, em particular mais recentemente, toda esta aspiração e toda esta movimentação, inclusive nas políticas internas ucranianas, não é? De desejo de adesão e de integração na NATO, torna-se um cenário um pouquinho menos fácil de justificar, pelo menos face àquilo que tem sido a narrativa. Mas de facto essa tem sido uma porta de saída, de alguma forma. Se bem que eu tenho a sensação, eu não domino a política ucraniana, acompanho. Quer dizer, na verdade, tudo o que eu acompanho é por notícias, não é só a política ucraniana, tudo o que eu acompanho nessa área, mas olhando para as várias eleições e para as várias movimentações, percebe-se que parece-me haver uma grande vontade de adesão à União Europeia, etc., que é comum a toda aquela região, mas não tenho a certeza que os ucranianos tenham uma grande vontade de confronto e de conflito com a Rússia. Aliás, a própria eleição deste presidente,
que era um presidente da paz, se apresentava como presidente da paz, ao contrário do anterior, dá a entender que a vontade dos ucranianos era encontrar uma solução equilibrada que lhes permita crescer economicamente, etc., sem estarem sempre ali com o fantasma de um conflito com a Rússia. Também tens essa percepção? Sim, claramente, claramente. Até é interessante porque a Ucrânia foi prosseguindo sempre aquilo que nós chamamos uma política multivetorial, portanto, desde a sua independência, ia tentando gerir as suas relações, quer com a Rússia, quer com a União Europeia, tentando de alguma forma encontrar aqui equilíbrios que ia gerindo, e até durante vários anos as sondagens de opinião que se faziam em relação à questão da NATO mostravam que não havia uma vontade clara, expressa de uma grande maioria da população em aderir à NATO, e portanto isto acabou por ser um discurso que se foi construindo já mais recentemente, e portanto neste momento tem estado, não é, nos últimos anos, acabou por assumir um lugar mais preponderante no discurso político. Se calhar também porque, e falávamos há pouco da questão da neutralidade, não é, do Estado tampão, e é um cenário que de alguma forma poderia ser facilmente encaixado pela Rússia, em termos de um possível caminho para toda esta tensão que temos, no fundo, mas que significaria também, não é, se avançássemos com este estatuto de neutralidade, que a Ucrânia estava a dizer: nós não queremos efetivamente aderir à Aliança Atlântica. E no contexto atual parece-me um bocadinho difícil, naturalmente. No atual, não é? No atual, sim. Parece-me um bocadinho difícil face aos acontecimentos, não é? A Ucrânia vai ter que ceder em alguma medida para avançarmos, não é? Para sairmos. Que a própria Europa quer que a Ucrânia ceda, não é? Sim, sim. A Europa, não digo os Estados Unidos, mas a Europa. A pressão tem sido mais no quadro dos acordos de Minsk, em princípio, do que propriamente em relação ao Estatuto de Neutralidade. Daquilo que eu consigo perceber, das conversações que vão havendo, se calhar está mais aí a pressão europeia. Os acordos de Minsk têm a ver com Donbass e com... Exatamente. Em junho do ano passado, o Putin publicou um longo ensaio intitulado sobre a unidade histórica dos russos e ucranianos. O texto é a assunção da Grande Rússia, claramente, a afirmação de que a Ucrânia moderna ocupa terras russas e que se trata de um só povo e que a verdadeira soberania da Ucrânia só é possível em parceria com a Rússia. Eu estou a citar. Esta ideia da Grande Rússia, nós falámos um pouco de passagem sobre como é que o povo vê isto, mas esta ideia de Grande Rússia faz parte da base identitária, e esta é a parte que me interessa aqui, deste regime. Ou seja, independentemente do sentimento da Rússia, este regime precisa desta base identitária. É para levar a sério ou é meramente discursivo? Eu acho que para Vladimir Putin é para levar a sério, não é meramente discursivo. Ou seja, aliás, é muito interessante a forma como Putin tem-se tentado posicionar como um historiador, um conhecedor da história, e esse artigo é mais um... Que é muito comum nos líderes nacionalistas, não é? Para precisarem disso, não é? Sim, e esse artigo é uma evidência claríssima desta postura e do entendimento e da leitura em que ele acredita claramente de que, de facto, a Ucrânia não reconhece a Ucrânia, a autonomia, a soberania de Estado, portanto são nações irmãs e, portanto, vê a Ucrânia como parte identitária, histórica da Rússia, portanto não lhe reconhece. E isso para o regime é fundamental para a própria sobrevivência do regime, esse discurso? É fundamental no sentido em que ajuda também a legitimar todo este contexto que estamos a viver, não é? E de este desejo de intervenção, de maior controlo e de maior influência sobre aquele espaço. Portanto, claramente é importante para Putin em termos de assegurar que a narrativa que está a ser construída tem um efeito concreto, digamos assim, em termos daquilo que são as ações da própria Rússia, não é? E, portanto, faz parte da coerência global daquilo que é o regime, daquilo a que ele aspira e da forma como lê a questão ucraniana, não é? Esta questão da irmandade que está sempre muito presente no discurso. O reforço da linguagem nacionalista nos mídias russos, falando de genocídio de cidadãos russos na região de Donbass, ou o próprio artigo assinado por Putin falando dos roubos territoriais,
não pode aumentar a pressão para que o regime apresente resultados? Um bocadinho no sentido inverso à pergunta que fiz há bocado sobre a popularidade da guerra. O falhanço da Ucrânia, seja militar ou a ideia de que a Rússia cedeu à pressão ocidental, não avançando e recuando, pode virar uma parte dos russos contra Putin? Portanto, no contexto atual... Tendo em conta aqui, já agora acrescentando que os comunistas foram os que cresceram nas últimas eleições, não foram os liberais. Portanto, e os comunistas têm eles próprios a ideia da reconstrução da força da União Soviética. Sim, claramente. Portanto, essa ideia da Rússia, da grande Rússia e da Rússia vencedora e que tem que tirar daqui resultados é evidente. Porque senão eu concordo que se houvesse uma leitura de perda em relação ao que se está a passar agora, isso teria repercussões internas naturalmente, mais a mais que a popularidade de Putin não está aos níveis que já esteve, portanto tem vindo de alguma forma a decair, como o resultado dessas eleições também demonstrou. Agora, aquilo que me parece é que Putin tem construído toda esta narrativa e estes cenários de que falávamos logo no início, a questão de deixar todas as opções em aberto e que lhe permitirão sempre um discurso de alguma forma vitorioso, ou seja, Putin conseguirá sempre ganhar. Até porque já conseguiu pelo menos uma coisa, que todos os líderes, tudo quanto é líder europeu, fosse lá bater a porta esse foi o primeiro ganho imediato. E portanto, dizer eu existo, não é? Exatamente, desde 2014 que a Rússia, basicamente devido às sanções, enfim, à dificuldade nas relações diplomáticas, estava um pouco, enfim, não diria posta de lado, mas enfim, havia aqui dificuldades de comunicação e claramente Putin tinha todo o interesse de falar de igual para igual com os Estados Unidos e portanto, mas sabia também que só a partir de uma posição de força é que conseguiria efetivamente que isto acontecesse, ou seja, a Rússia foi dando sinais em vários momentos, aqueles exemplos lá das propostas que fez, enfim, de que o Ocidente estava a ultrapassar determinadas linhas vermelhas, estava a interferir em assuntos que a Rússia considera essenciais para a sua segurança nacional, em termos da sua percepção de ameaça e de segurança, e portanto, a Rússia iria reagir. E foi reagindo, mas as respostas do Ocidente nunca ficaram sempre muito aquém daquilo que a Rússia pretendia. E, portanto, desta vez, a Rússia assumiu que temos que falar de uma posição de força para efetivamente conseguirmos que as negociações avancem. Infelizmente tinha razão. Infelizmente tinha razão e, portanto, na realidade a diplomacia tornou-se muito ativa, não é? Portanto, a reunião com Biden era claramente a reunião esperada e, portanto, que daria início... As presidenciais de 2024 têm importância também nesta estratégia ou não? Claro que têm, porque... Como nós temos estado a falar, Putin eu volto a repetir, é um líder que gosta de ter várias opções em aberto. Sabemos que houve a reforma constitucional que lhe permite recandidatar-se, portanto, como que zerou a contagem, não é? Portanto, ele pode recandidatar-se. Pode ficar até 2030 e já me perdi. 2036, não é? 2036. E portanto, essa opção está em cima da mesa, tal como está, e ele não continuar. E, portanto, ele vai deixando em aberto todas estas possibilidades. Mas a minha percepção do que se tem passado internamente na Rússia e do facto de haver aqui algum receio muito explícito em relação a qualquer possível movimento de oposição e, portanto, a forma como o caso Navalny tem sido tratado, não é? A repressão, a contenção de todos os movimentos, vozes da oposição, uma grande repressão ao nível dos mídia, em termos de liberdade de imprensa e, portanto, há um grande controlo social na Rússia e, portanto, o Kremlin preocupa-se que possa haver um efeito de contestação a um processo eleitoral, como aconteceu na Bielorrússia, por exemplo, aquilo que se vão chamando as revoluções coloridas, que portanto que pudesse... Na Rússia seria sempre um pouco mais difícil pela sua dimensão e... É mais difícil, essas revoluções coloridas, mas pode acontecer. É mais difícil, mas não está fora do radar do Kremlin. E a partir do momento que há uma preocupação
com esta possibilidade, é porque esta possibilidade está lá, não é? Existe, exatamente. E portanto há todo este cuidado em relação à dimensão interna, não é? E à forma como eventualmente Putin pretende manter a situação minimamente estável. Quando nós pensamos em eventuais sucessores, e portanto a dada altura havia a ideia de que Putin estava a preparar uma espécie de sucessão para poder retirar-se, e portanto retirar-se-ia para um cargo, uma posição importante no Conselho de Segurança, que na última reforma constitucional é um organismo que também ganha mais poder dentro da estrutura na Rússia, e portanto ficaria como que nos bastidores com uma grande influência ainda, mas retirar-se-ia, digamos assim, do palco principal. E o objetivo seria, porque claramente Putin quer deixar um legado e quer ser reconhecido como o líder que trouxe novamente a Rússia, não é, para a cena internacional como uma grande potência que é respeitada internacionalmente. E portanto, mesmo em termos das campanhas de relações públicas e em relação a Vladimir Putin, quando nós vemos aquelas imagens de Putin a acariciar os tigres ou a cavalgar na praia, o cinturão negro, portanto esta imagem de força do líder carismático, do líder capaz de conduzir a Rússia em termos daquilo que é o seu destino. E é interessante que mais recentemente temos a combinação desta imagem de força com a imagem do líder sábio e, portanto, do líder que conhece bem o seu país, que sabe o que é melhor para este país de um ponto de vista do líder soviético, não é? Exatamente. E, portanto, esta combinação do líder forte com o líder sábio e, portanto, eventualmente permitirem a Putin esta retirada nesta lógica de reconhecimento internacional. Neste momento, já agora só para... E face ao que aconteceu no Cazaquistão, parece-me que Vladimir Putin vai efetivamente avançar em termos... Vai concorrer às novas eleições. Mais uma vez é um achismo. Sim, mas pelo menos não é desmentido antes deste exatamente. Vamos ver, exatamente. Na imprensa ocidental ouvimos falar um bocadinho da Ucrânia, mas de uma parte específica. Na imprensa ocidental ouvimos quase sempre falar da Ucrânia e dos ucranianos como uma entidade única e monolítica. Mas a divisão ancestral do país, onde parte mais ocidental integrava a Polónia até o início do regime soviético e a outra estava ligada à Rússia, continua muito presente no país. Em que medida é que existe mesmo, como diz Putin, e como acho que acreditam os russos, um sentimento pró-russo nas zonas ucranianas historicamente ligadas ao país? Esse sentimento pró-russo existe? É forte? Não é forte? Tens alguma ideia disso? Sim, eu diria que sim, que de facto a Ucrânia acabou por ser sempre um país que juntou estas duas dimensões, se nós quisermos, ou a população com uma leitura mais pró-ocidental, se nós quisermos, e população que manteve uma leitura mais pró-russa. Com diferenças, não digo étnicas, mas linguísticas, culturais e até religiosas, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Já agora é interessante, há uns 3-4 anos atrás, numa das minhas turmas na faculdade, tinha 2 estudantes ucranianas, uma delas que vinha da parte leste, portanto familiarmente as suas origens da parte leste, e a outra da parte mais ocidental. E elas tinham as duas, aliás houve discussões muito interessantes em contexto de sala de aula e exatamente porque elas tinham exatamente estas duas visões. Portanto, uma delas claramente tinha todo um historial de maior proximidade à Rússia e de ler o seu passado e o seu futuro nesta ligação próxima, enquanto que a outra já tinha uma abertura muito maior ao Ocidente e a esta maior europeização. Do que sei, até mesmo a imigração em Portugal de ucranianos não é muito misturada em relação aos que vêm de leste e aos que vêm do Ocidente. Posso estar a dizer qualquer coisa injusto e começar a receber e-mails a insultar-me, mas do que sei, mesmo na imigração existe alguma clivagem, alguma diferença
entre a parte que vem da zona mais russa e da zona mais ocidental. O certo é que as duas estudantes estavam a viver em Coimbra. Estavam a viver em Coimbra. Não sei se davam bem ou mal, mas não é o mais relevante. Por outro lado, o nacionalismo ucraniano, de uma parte da população que deseja mais ligações à União Europeia e a saída do país da órbita de influência da Rússia, tem vindo a crescer nos últimos anos. Os símbolos históricos deixados pelo regime soviético têm sido substituídos nos últimos anos pelos mártires da primavera de 2014. Portanto, a construção do sua, que é muito típica, não é? A construção, claro. Uma das coisas que eu acho graça é quando fala do nacionalismo russo, do nacionalismo, todos os nacionalismos constroem os seus heróis e os seus símbolos mais recentes ou mais distantes. Também é este afastamento crescente que preocupa Putin. Sim, claro, e isto acabou por se tornar muito mais evidente após 2014, porque obviamente com a guerra no Donbass e com a anexação da Crimeia, houve ali também uma movimentação e deslocação populacional e portanto houve muitas pessoas que saíram da Crimeia, não é? E que saíram do Donbass, deslocados internos. Há uma maior homogeneidade cultural, não é? Exatamente. E a Rússia fez o que faz recorrentemente, a política dos passaportes, não é? Portanto, na área do Donbass, a maior parte da população, e na Crimeia, não é? Tem passaporte russo. Passaporte russo. E, portanto, isso acaba por ser um desenvolvimento. E isto, curiosamente, por um lado, puxa Donbass para a órbita russa, mas por outro lado, afasta o resto da Ucrânia, porque define mais claramente uma fronteira, não é? E aí é, para mim, uma das perdas da Rússia com a guerra de 2014 e que se prolongou até hoje é exatamente, portanto, o objetivo da Rússia seria a reaproximação da Ucrânia, mas claramente houve aqui um aumento do nacionalismo ucraniano em lógica de afastamento da Rússia, não é? Face à postura mais agressiva que a Rússia assumiu. E, portanto, de alguma forma, a Rússia perdeu uma parte da Ucrânia, afastou, exatamente. Alguns economistas têm defendido que a tensão existente, criando incertezas nos mercados e aumentando a cotação do gás e do petróleo, serve a economia russa. Não seria uma jogada demasiado arriscada para um político cerebral e calculista como Putin? Isto é uma teoria da conspiração, a ideia de que isto também serviu para aumentar o preço do... Mas que aumentou, não é? Que aumentou, mas eu diria que há outros interesses mais... A longo prazo, não é? Exatamente. Seria demasiado a curto prazo para uma coisa tão arriscada. Exatamente. Portanto, há aqui claramente outros interesses que falam mais altos e que têm a ver com esta ideia de que Putin quer negociar efetivamente de igual para igual com o Ocidente, quer repensar, renegociar a ordem de segurança europeia e, portanto, a questão do preço da energia obviamente vem por arrasto, é favorável à Rússia naturalmente, se o preço... É uma consequência, não é uma causa. Exato, eu não colocaria, exatamente. O secretário de Estado, agora vamos falar um bocadinho do Ocidente e do que tem sido para mim esta semana extraordinária a alguns níveis. O secretário de Estado da Defesa britânico recordou Munique e os apaziguadores da Segunda Guerra, comparando quem quer negociar com Chamberlain. Isto já tinha sido feito em relação ao Iraque, na realidade. Biden tem sido o líder a fazer declarações mais inflamadas, o que é uma coisa um pouco quase perturbante, não é? Não é estranho que a retórica mais dramatizadora, que até conviria à Rússia, porque dá mais força à sua pressão, venha dos norte-americanos. Eu aqui ponho os ingleses como uma espécie de anexo dos norte-americanos nisto. Não é um pouco estranho, não é um pouco perturbante? Eu ainda não consegui perceber exatamente o racional, tenho aqui uma tese, vou-te perguntar. Mas não é um pouco estranho este comportamento de Biden em relação que é não é de reduzir a tensão, é aliás de aumentar muito mais do que os russos, o que é um pouco bizarro, pelo menos. Sim, de facto é
é um bocadinho difícil conseguir perceber exatamente qual é o alcance desta estratégia norte-americana. Aquilo que ainda ontem o Conselheiro de Segurança Sullivan dizia, que é importante nós fazermos o disclosure da informação que temos, nós mostrarmos ao mundo toda a informação que temos, porque dessa forma podermos estar a dissuadir a ação do outro. E, portanto, mas na realidade podem dissuadir a ação do outro, mas podem estar a fazer outra coisa, que é a tornar mais eficaz ainda a pressão. Pode ter exatamente esse duplo efeito. Na realidade, o que me deixa até de alguma forma perplexa é, a dada altura, quando nós vemos que há um desencontro claro entre aquilo que Biden está a dizer e que Zelensky está a dizer. E, portanto, apesar de Biden repetidamente dizer que o desencontro apoia entre a Ucrânia e os Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos que na sua narrativa, não é, dizem que apoiam obviamente os ucranianos, é evidente, em termos materiais, os ucranianos estão quase sempre a dizer não está assim tão terrível. E portanto, esse desencontro discursivo, não é? E termos o presidente Zelensky a dada altura a dizer o tipo de informação de intelligence que nós temos é diferente, são afirmações que acabam por criar aqui parece-me um bocadinho já tivemos vários momentos caricatos, como era suposto que a invasão tivesse sido na quarta-feira, foi a primeira vez que o inimigo anunciou a data da invasão e ela não se confirmou. E tivemos o Ministério da Defesa inglês a publicar nas redes sociais os planos de ataque da Rússia. Tudo isto é um bocadinho... Eu diria, eu vou ser mauzinho, mas cheira um bocadinho às armas de destruição massiva do Iraque, não é? Que é aquela... Pois, a questão aqui é, estamos claramente perante guerra de informação e desinformação. Isso acontece sempre. Só tal como aconteceu no Iraque, isto está a acontecer a um nível um bocadinho, acho eu um bocadinho estranho, menos estranho. Mas de alguma forma, sim, até parece um pouco desajeitado por vezes, porque... Pode ter razões internas dos próprios Estados Unidos que me escapam, não é? Da impopularidade neste momento de Biden e disto poder... Não sei. Mas como é que dizer, esta coisa, estes anúncios de a guerra iminente poderá começar nos próximos dias, vai ser na quarta-feira, vai ser no dia 20, vai ser... Aqui de cima é desmentido uns dias depois e, portanto, retira força à própria comunicação. Retira e é interessante que a dada altura, penso que foi na semana passada, a dada altura já se falava, pode ser nos próximos dias ou semanas, ou eventualmente a via negocial ainda poderá ter aqui algum caminho. E, portanto, há aqui um discurso de facto que não é muito coerente, que de alguma forma pode estar a tentar servir. Nisto a Rússia parece estar a ter mais jeito do ponto de vista comunicacional, o que não é muito habitual. Porque a Rússia costuma ser coerente em termos da forma como se vai posicionando e como vai construindo a narrativa, porque tem sempre que de alguma forma legitimar depois aquilo que vai ser a sua ação. E portanto, basicamente a Rússia tem dito que não vai invadir aquilo que alguns vão dizendo. Se não houver invasão, do ponto de vista da opinião pública ocidental, não estou a falar da russa, não verá as mesmas coisas que nós, mas da opinião pública ocidental, é boa para a Rússia, porque a Rússia esteve a pressionar, afinal não invadiu, ao contrário do que dizia Biden, portanto fazem o bingo e não é sequer por talento próprio, é mais por falta de talento do outro. O que alguns argumentam é que os Estados Unidos estão a usar esta estratégia exatamente nesse sentido. Para evitar. Costumo acreditar que a Rússia invada ou não invada a Ucrânia, que é uma coisa que tem um grande impacto. Aí, pronto, isso é outra coisa. Sim, futuro, claro, por causa de umas frases que vão sendo ditas. Não é? Sim. Não costumam ser tão sensíveis a esse tipo de pressão. Eu concordo. Há outra tese, arriscada também, mas não é a primeira que ponho aqui. O general Hastings Ismay, o primeiro secretário-geral da NATO, dizia que é preciso manter os americanos dentro, os russos fora e os alemães em baixo. Era a definição da função da NATO. Há quem defenda que o objetivo da dramatização norte-americana é sabotar o gasoduto Nord Stream 2, impedindo uma maior interdependência entre a Rússia e a Alemanha e mantendo numa guerra de influência dos Estados Unidos a Europa mais dentro, por via da necessidade do apoio militar, não é? Portanto, que esta tensão também favorece os interesses dos Estados Unidos na sua influência numa Europa que se afasta
dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não têm hoje, nós já estamos a falar de um império decadente, mas os Estados Unidos não são tão decadentes, mas são um império evidentemente em declínio. Esta tese faz algum sentido ou não? Esta tese faz algum sentido e não é nova. Ou seja, a questão dos Estados Unidos pressionarem a Europa a comprar o gás liquefeito já vem de trás. Portanto, já há vários anos que há negociações e tentativas de haver um aumento da quota europeia a este nível. O que tem sido o grande entrave tem sido os custos associados, porque realmente a energia que nos vem, quer do Norte da África, quer da Rússia, vem a preços bastante mais simpáticos, digamos assim, do que seria esta importação da energia dos Estados Unidos. E, portanto, nem diria que é a teoria da conspiração, ou seja, tem sido evidente a pressão que os Estados Unidos têm feito para que haja aqui uma alteração. Dos Estados Unidos, não é? Em relação ao Nord Stream 2, portanto, já temos um gasoduto a funcionar, o Nord Stream 1, não é? Que liga a Rússia e a Alemanha. Já na altura em que foi construído houve alguma polémica em relação a isto. O Nord Stream 2 vem reforçar a capacidade, não é, de abastecimento da portanto, Rússia. Interligação económica entre os interesses da Europa e a Rússia. Não é? Naturalmente. Que é uma interligação que vem já desde o período da Guerra Fria. Mesmo durante a Guerra Fria, quando as relações entre o Bloco Europeu Ocidental e a União Soviética não eram muito amistosas, havia momentos de maior tensão, de menor tensão, mas os gasodutos existiam e o gás circulava. E, portanto, é uma questão que já vem de trás. Sempre houve esta interdependência económica neste espaço geográfico contíguo, não é? Que é a Europa Ocidental e a Rússia. As guerras do gás, como se tem chamado, não é? Portanto, a forma como nós usamos, ou eventualmente a Rússia pode usar a arma energética, tem estado em cima da mesa. Mas é interessante que a Rússia já fez pressão sobre a Moldova, já fez pressão sobre a Ucrânia em termos dos abastecimentos de gás. Isso tem depois efeitos, eventualmente, na União Europeia, mas a Rússia tem cumprido com os seus contratos energéticos. E, portanto, aqui tenta manter uma imagem de um fornecedor credível, confiável. E, portanto, a cautela da Europa em relação a todo este conflito, porque a cautela, com exceção dos ingleses, mais uma vez, mas a Alemanha, a França têm mantido uma grande cautela. Tem também a ver com esta dependência energética ou não só? Sim e não só. Eu acho que mais do que isso. Eu acho que é uma leitura. O presidente Macron tem sido talvez um dos líderes europeus que tem procurado manter dentro do possível os canais de diálogo abertos em relação à Rússia. E a posição dele há uns 2 anos, naqueles encontros anuais que se fazem com os embaixadores no verão, ele foi muito vocal no sentido de nós temos que encontrar aqui pontos de encontro ou de diálogo com a Rússia, porque de outra forma nós estamos claramente a empurrá-la para a China, para os braços da China, e isso não é do interesse europeu. E da parte da Alemanha, parece-me que ficou muito evidente, mesmo da visita de Scholz aos Estados Unidos, que esta questão do próprio Nord Stream 2 é uma questão muito importante em termos económicos, como sabemos, não é? E políticos para a Alemanha. Portanto, quando Biden diz que vamos impor sanções agora, portanto, o ano passado ele não impôs qualquer sanções e, portanto, o projeto foi avançando na altura em que se discutiu essa possibilidade e Scholz sentiu-se bastante desconfortável com a forma como a questão foi colocada em cima da mesa e não se comprometeu em termos da forma como quer gerir a questão do Nord Stream 2. E parece-me que está a ser usado de alguma forma nos bastidores também como um elemento de negociação com a Rússia neste contexto, porque também interessa à Rússia, não é? Que o Nord Stream 2 não seja objeto de sanções, mas que efetivamente comece a funcionar. Falando de sanções, elas podem estar a ser um dos travões a Putin. A minha pergunta, parece-me evidente, não é?
Mas na verdade, porque na verdade a economia russa não está bem, não é? Não está, já disseste que está melhor, já esteve pior. E o risco da saída do país do sistema SWIFT, por exemplo, poderia ter efeitos absolutamente catastróficos para a economia russa. Putin estaria em condições, isto é devo dizer, uma das razões porque eu sempre tive muitas dúvidas da ocupação da Ucrânia. Se Putin estaria em condições, até tendo em conta que tem eleições presidenciais daqui a 2 anos, etc., para aguentar sanções tão pesadas como aquelas que poderiam vir caso houvesse uma invasão? Num muito curto espaço de tempo, provavelmente sim. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que, em termos das reservas financeiras, imaginemos que as sanções incluíam também o pacote energético, digamos assim, o corte da energia. A Rússia conseguiria aguentar 2 anos e meio, 3 anos. Portanto, até às presidenciais ainda aguentavam. Mas na realidade isto estamos a falar num curtíssimo espaço, não é? Portanto, se pensarmos num médio prazo, e a ideia é que estas sanções seriam e deveriam ser inclusive flexíveis e adaptáveis e, portanto, aprovadas e estendidas, não é? No tempo, e aí já começa a ver com maior dificuldade a Rússia efetivamente ser capaz de aguentar o pacote de sanções que poderia advir. Na reunião com o presidente chinês, sabemos que houve a assinatura de alguns acordos e, obviamente... É para aí mesmo que eu vou. É para aí, então vamos lá. Porque ele procurou almofadar, Putin não é? a procurar novos mercados e alianças, como é o caso da Índia, mas sobretudo da China. Agora que o gasoduto com a China está concluído, a Rússia pode começar lentamente a dispensar a Europa ou não? Não, de todo. Aliás, o Power of Siberia, que já está em funcionamento, portanto, esse gasoduto muito importante, está-se a pensar, penso que foi agora também já aprovada a construção de um segundo gasoduto que complemente esse para poder aumentar os abastecimentos da Rússia à China, mas não compensa claramente aquilo que é o abastecimento à Europa. Por outro lado, há aqui uma questão que é sempre muito sensível para mim e que tem a ver com a forma como nós lemos esta relação entre a Rússia e a China. E, portanto, é uma relação que, de facto, em termos económicos tem vindo a crescer, mas a Rússia é uma economia 11 vezes menor que a da China. Vamos continuar na China mais um bocadinho. Vamos continuar. Ao mesmo tempo que acumulava tropas junto à fronteira com a Ucrânia, a Rússia e a China assinaram, como eu disse há pouco na introdução, um acordo em que a Rússia reconhece as pretensões territoriais da China sobre Taiwan e a China o direito da Rússia a ter uma área de influência junto à fronteira. É um documento que marca a recusa da ordem internacional saída do pós-guerra e anuncia uma nova era, aproximando os dois países em áreas económicas, de energia e diplomacia. Estamos perante um novo alinhamento e quais são as características desse novo alinhamento? Desculpa ter-te interrompido, mas exatamente. É por aqui. Eu diria que há um alinhamento, claramente, mas eu não diria que se trata de uma aliança. Algumas pessoas falam aqui de uma nova aliança entre a Rússia e a China e eu ainda não vejo, apesar desta proximidade, que estejamos a esse nível. Aliás, na narrativa há algum cuidado de parte a parte. Porque, na realidade, há uma assimetria muito grande entre a Rússia e a China, e a Rússia teme ficar demasiado dependente da China. E, portanto, há uma série de acordos, há uma série de entendimentos até tácitos, por exemplo, em relação à região da Ásia Central, que é portanto, são países que também faziam parte da União Soviética. Mongólia os tãos, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Turcomenistão. A Mongólia não é bem a Ásia Central, tens razão. Estes países da Ásia Central, onde a Rússia tem um interesse político e uma influência muito claras, e onde a China, naquele seu projeto de grande escala, não é? A Belt and Road Initiative, uma faixa, uma rota em português, e que passa também pela Ásia Central, e o entendimento é um bocadinho na lógica de que a China trata das questões económicas, mas em termos da influência política, a Rússia
eventualmente manterá. Portanto, há aqui um acordo de alguma forma de tentar evitar, em particular da parte da China, um cuidado muito grande em tentar pressionar a Rússia ou fazer com que a Rússia se sinta, digamos assim, um parceiro eventualmente menor nesta relação. E, portanto, apesar da política pivô-Ásia que a Rússia tem estado a desenvolver desde sensivelmente 2013, 2014 e que vem nesta lógica de diversificação das suas relações, enfim, é importante ter relações eventualmente com o Ocidente, mas é muito importante todo o continente asiático, toda esta dimensão, relações com a China, relações com a Índia, enfim. E portanto faz parte aqui desta construção, mas eu tenho sempre dificuldade em ver aqui, porque na realidade acabam por ser dois rivais. Um recente anúncio, tendo a ver aliás com essa alteração, com essa diferença de proporção, um recente anúncio procurando jornalistas do Financial Times para a cobertura da África Ocidental tinha como requisito bastante valorizado o conhecimento de mandarim. Pega isto só apenas como um exemplo do peso que a China hoje tem internacionalmente. A China é o grande império em expansão mundial e no entanto nós andamos só a falar da Rússia. Esta situação que desvia as atenções para a Rússia não é também interessante e positiva para a China? Ter o mundo todo a olhar para a Rússia, distraído com a Rússia. A China, ao contrário da Rússia, não precisa de mostrar a sua grandeza, não é? Ela lá está e não precisa de grande exibição. Isto não é bom para a China, esta tensão entre os Estados Unidos e a Rússia? Sim, eu na minha leitura é no sentido em que para os Estados Unidos terem que estar concentrados nas duas frentes torna-se muito mais complexo, não é? A gestão das suas políticas, terem que estar preocupados. Não estar só a olhar para o Pacífico e terem que olhar para a Europa. Que era basicamente por onde os Estados Unidos estavam a olhar, não é? Portanto, esta recentragem ou este olhar para a Europa, obviamente que não é tão benéfico, digamos assim, para os Estados Unidos. Claramente, eu concordo com essa leitura. Aqui é interessante porque, já que estávamos a falar neste alinhamento entre a Rússia e a China, há aqui uma dimensão mais normativa que é muito interessante e que é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, a contestação que estes dois atores fazem à ordem internacional neoliberal que consideram hegemónica, liderada pelos Estados Unidos, desigual e, portanto, esta lógica revisionista de alguma forma, não é? Da ordem internacional. E que inevitavelmente vai acabar por acontecer essa revisão de uma forma ou de outra, porque o peso económico dos países determina as ordens. Ora, com o crescimento da China e a posição cada vez mais hegemónica da China, isso terá que ter efeitos políticos, militares, etc. Não é? Terá certamente, ou seja, aquilo que nós temos visto nos últimos anos, de facto, é uma mudança. Portanto, a China, a forma como se assumiu, não é, no sistema internacional, a forma como está a ter uma influência enorme em vários pontos do mundo. A África não vou dizer que a África é chinesa, mas é quase, quer dizer, neste momento a China tem mais poder em África do que as antigas potências europeias, provavelmente. Portanto, exatamente este projeto, não é, da rota, desta nova rota da seda, podemos dizer assim, não é, do Belt and Road, de facto é um projeto com uma envergadura que pretende aumentar a influência chinesa por todos os continentes, por via marítima. Portanto, estamos a falar aqui de um projeto de uma envergadura enorme e com uma capacidade de exposição da China que realmente é imensa. E a Rússia e a China partilham desta sendo que um é um império ascendente e outro é um império decadente, não é? Que é. E esse, se calhar, é mais uma das razões que leva a que a Rússia entenda este como um bom momento para esta ação. É exatamente sentir que, de alguma forma, estava a perder alguma influência, capacidade de influência, e, portanto, esta demonstração de força é mais um elemento, não é, para demonstrar o seu posicionamento. Eu vou terminar saindo um bocadinho do teu campeonato, mas acho que não há problema. Com uma pergunta quase interna, quase do ponto de vista interno, do olhar aqui em Portugal sobre isto, não exclusivamente Portugal, mas em Portugal é muito claro. Até que ponto achas que os velhos alinhamentos políticos da Guerra Fria
perturbam a leitura da opinião pública ocidental e a portuguesa especificamente do que se passa naquela região, porque às vezes parece quase anacrónica, e eu não digo só, não estou a falar só do Partido Comunista, também estou a falar do outro lado. Parece que há uma leitura quase anacrónica, como se houvesse ali um confronto ideológico. Há ali um confronto ideológico. Como é que nós podemos colocar isto? De alguma forma, se calhar até podemos dizer que há um confronto ideológico. Na realidade, Portugal, em termos dos seus alinhamentos externos, alinha claramente com as instituições multilaterais de que faz parte. E, portanto, a União Europeia é claramente aqui uma referência fundamental, tal como a NATO é. Sendo que Portugal as relações... se desvia mais do que outros países da União Europeia quando há divergências entre a União Europeia e os Estados Unidos, porque Portugal alinha mais com os Estados Unidos do que a França ou do que outros países, não é? Exatamente. Tradicionalmente. Viu-se em relação à Venezuela, por exemplo, em vários momentos. Eu acho que isso acaba por ser evidente até na própria leitura destas questões que se vai fazendo, não é? O peso da relação transatlântica e a importância que esta vai tendo na forma como nós pensamos a própria segurança europeia. E é difícil pensarmos esta matriz de segurança europeia, e aqui voltamos àquela questão da NATO que falávamos no início, sem a NATO. Portanto, ainda se pensa muito nesta relevância. Mas isto não significa, eu acho que Portugal tem estado na linha da frente, no quadro da União Europeia, nas questões de desenvolvimento das novas capacidades na área da segurança e da defesa europeia. Portanto, Portugal tem sido impulsionador e tem estado nessa linha, sentindo que é importante a União Europeia também ter as suas capacidades, até porque nem sempre os Estados Unidos estão disponíveis ou dispostos para eventualmente virem tratar de algumas questões na Europa. E, portanto, há esse reconhecimento, eu diria, da nossa política externa, de que estas diferentes matrizes são importantes. Por outro lado, depois também há, pelo facto da Rússia ficar algo longe das nossas fronteiras e pelo facto de a nossa energia vem essencialmente da Argélia, do gás natural, não é? Não dependemos da Rússia, digamos assim, e portanto isto também nos dá a nós e à nossa política externa alguma margem de manobra em termos de podermos ter um discurso mais estritamente político. Sim, e menos, porque obviamente eu tenho tido algumas conversas muito interessantes com colegas, por exemplo, na Polónia, onde há um discurso muito inflamado, porque obviamente não é a proximidade da Rússia, o vizinho ao lado. Razões históricas, não é? Exatamente, a percepção da ameaça. E quando nós estamos num país ali no leste da Europa, a percepção da ameaça claramente vem do leste. Mas quando nós estamos em Portugal ou em Espanha, a nossa percepção da ameaça é menos a Rússia. Geralmente são os migrantes, os refugiados, são os conflitos no Norte de África. Em Portugal é isso, não é? Nós na realidade não temos grande percepção da ameaça. Nem temos tido, mas na realidade, dentro do próprio quadro europeu, não é interessante perceber que há estes diferenciais, mas em não é? Portugal eu tenho a sensação que há um debate que parece que parou há 30 anos, ou seja, que dá imensa gente convencida que a Rússia é comunista. De um lado e do outro, que há alguma confusão. Sim, talvez. Que cada um ficou habituado ao talvez. lado. Sim, e até no sentido de. Eu lembro-me esta questão da Nova Guerra Fria, desde 2008. Sim. Na altura da guerra na Geórgia, que houve muitos analistas, é uma nova Guerra Fria, é uma nova guerra... Talvez seja mais confortável, não é? É mais confortável nós assentarmos nas ideias do passado. Eventualmente. Eu fui sempre tentando desconstruir isso, porque o contexto era diferente, obviamente, e apesar de tudo foi-se conseguindo, após a guerra na Geórgia, 2-3 meses, foi-se conseguindo uma normalização progressiva das relações com a Rússia. Voltaram, enfim, o Conselho NATO-Rússia voltou a reunir no quadro da União Europeia, as cimeiras regulares, etc. Para mim, a Ucrânia 2014 foi realmente um ponto de viragem. Aí realmente há um ponto de viragem em termos da política russa, que se assume verdadeiramente como revisionista, mais militarizada, portanto uma política externa que
sempre que se sente ameaçada, poderá fazer uso da força, em particular no espaço pós-soviético, não é? O tal espaço considerado de área vital. Mas aquilo que tu dizias no início, e para mim é sempre uma convicção que eu tenho quando falo destes assuntos, é que nós temos que ser capazes de nos sentarmos em Lisboa ou em Bruxelas, mas também nos sentarmos no Kremlin e tentarmos perceber como é que vamos construindo percepções, não é? Como é que vamos construindo estas narrativas que nos ajudam a explicar e a legitimar os diferentes contextos. E sabemos que contar a história é algo muito complexo. Na realidade, se formos ver como é que a história da Segunda Guerra Mundial é contada nos bancos da escola em Portugal ou na Alemanha, França ou em Moscovo, naturalmente... completamente diferente. E portanto nós temos de ter noção disto, não é? E da forma como isto informa as populações, a opinião pública, enfim, as próprias elites e os regimes políticos. E portanto, quando pensamos em toda esta questão, os bons e os maus, é demasiado simplista. Não podemos reduzir tudo isto, não é? O que me faz confusão é ver alguns analistas que supostamente deviam acrescentar qualquer coisa, basearem-se bastante nisso. Raquel, gostei muito desta conversa. Nós regressamos no próximo episódio. Até lá. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência vídeo foi de João Luís Amorim.